Fala galera, acabou em pizza de hoje, entrevista Felipe Camozzato. Felipe foi o 5º vereador mais votado de Porto Alegre nas últimas eleições e é o primeiro político do Partido Novo eleito aqui na cidade. Além disso, ele é, pelo 2º ano consecutivo, considerado o vereador mais econômico da capital do Rio Grande do Sul. O vereador estreia a nossa nova temporada de entrevistas aqui para o canal, seguindo o modelo adotado anteriormente. A gente vai fazer 5 perguntas e agora com uma novidade, vai ter uma 6ª pergunta que foi feita por vocês através das nossas redes sociais. O tempo médio de perguntas é de 3 minutos. Muito obrigado, vereador, por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Imagina, um prazer participar aí. Bom, vamos começar então falando, como eu falei aqui na introdução, você é considerado, pelo 2º ano consecutivo, o vereador mais econômico da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. A gente queria saber quais medidas foram adotadas para conseguir fazer com que você ganhasse esse título e se há algum plano, alguma ideia de tentar fazer com que essas medidas sejam também levadas para os teus colegas aqui na casa, para que todos possam adotar medidas mais econômicas para a Câmara de Vereadores. Bom, esse foi um compromisso de campanha que o Novo fez, Daniel. Desde o princípio, lá em 2016, foi a primeira vez que o Novo concorreu, na história. O Novo foi fundado em setembro de 2015 e a primeira eleição foi em 2016, só concorreu em 4 cidades do Brasil: Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, porque eram cidades que já tinham mais voluntários, já tinha mais gente engajada, já que o Novo depende disso, não usa dinheiro público para sustentar, então precisa de gente engajada disposta a fazer campanha. Eu fui uma das pessoas que ajudou a fundar o Novo e, por ter sido fundador e por já ter tido uma experiência prévia aí, na gestão privada, trabalhado com empresa durante muitos anos, acabou que muita gente queria que eu fosse candidato, porque achava que eu teria uma boa bagagem, fora essa minha já boa formação, administração, depois da pós-graduação que eu fiz em Georgetown. Acabei topando, virei candidato, fui eleito. E o compromisso de campanha era de não gastar mais do que R$2.000 da chamada verba de gabinete, que a gente dispõe, cada vereador em Porto Alegre, de em torno de R$17.000 todos os meses para gastar. Além dos salários de assessores, com cópias, telefones, xerox, materiais de escritório, ressarcimento de quilometragem, assinatura de jornais, revistas, correios e por aí vai. O grande segredo por trás da gente conseguir ser os mais econômicos aqui, o meu mandato conseguir ser o mais econômico nos 2 anos, eu acho que são algumas coisas. Primeiro delas, a gente foca muito nossa comunicação e nossa organização de trabalho no meio digital. Então a gente utiliza ferramentas digitais, a gente faz nossa comunicação pelos canais digitais com muita força, a gente não utiliza correios, não teve uma carta que eu enviei aqui do gabinete, nenhuma vez. Os próprios materiais impressos do gabinete, como esse aqui, que a gente entregou para você está visitando aqui, é um material que a gente faz prestação de contas, que a gente entrega para alguns apoiadores e tudo mais, que é pago com o meu próprio dinheiro. Eu custeio ele, a gente faz, obviamente, não uma quantidade gigantesca, mas uma quantidade diminuta para que a gente possa fazer uma entrega pontual. O resto vai digital, em PDF mesmo. Quilometragem, eu não peço ressarcimento para vir e voltar da Câmara, coisa que eventualmente outros vereadores fazem. Acho que está dentro do salário do vereador isso. Assinatura de jornais, todos os jornais são digitais, não são físicos. Então, assim, são uma série de medidas aí que a gente adota para realmente ser austero e no final das contas a gente tem conseguido gastar muito menos do que esses R$2.000 que a gente se comprometeu. A gente gasta na média aí em torno de uns R$500 a R$600. E sim, nós já tentamos fazer com que outros vereadores se espelhassem nisso e pudessem mudar a cultura de gasto aqui na casa. Passado o primeiro ano, que a gente foi o mais econômico aqui na casa, no início do 2º ano de mandato, eu entreguei uma sugestão à mesa diretora da Câmara de que todos os gabinetes tivessem sua verba de gabinete cortada pela metade. Isso provocou algum desconforto aqui na Câmara, muita gente não gostou muito da ideia, mas ainda assim a gente achou que era uma pauta importante, a imprensa acabou dando bastante repercussão para isso. No final das contas, a mesa diretora não aprovou, acabou não acatando isso, mas ao final do 2º ano, o que a gente verificou ao analisar as contas de todas as verbas de gabinete de vereadores, é que todos acabaram gastando até mais, ou melhor, economizando até mais do que os 50%. Então, no final das contas, acabou dando melhor do que o esperado, Bom, então vamos falar agora um pouquinho do Partido Novo mesmo, que tu comentou aqui rapidamente. Será que é correto a gente afirmar, não sei se tu pode concordar com essa afirmação que eu vou fazer agora, que o Partido Novo é liberal na economia e conservador em alguns outros pontos? E como a gente pode entender essa onda de liberalismo, que seria talvez um liberalismo seletivo, tratar mais da economia? Eu queria saber a tua opinião nesse ponto. Sim. E aí, já juntando essa pergunta, também entender, como tu disse, que tu acaba usando teu dinheiro, tu construiu uma carreira como administrador, mas isso não acaba, queria saber a tua opinião, segregando um pouquinho quem poderia trabalhar dentro da política, quando
né, falar de usar o próprio dinheiro em vez de usar o dinheiro. Só queria saber a tua opinião sobre esses pontos. Começando no começo, então. O Novo, na verdade, ele não se identifica como um partido liberal ou um partido conservador. Na verdade, a gente deixa muito claro quais são os nossos valores para que as pessoas... Porque é aquele negócio de esquerda, direita, liberal, conservador, neoliberal, enfim. O rótulo está muito inerente ao que cada pessoa conhece e entende sobre o assunto, a forma como ela percebe aquelas questões. E o Novo, na verdade, ele deixa muito claro quais são as ideias, as bandeiras que a gente defende. Então, nós defendemos, sim, um Estado mais enxuto, que possibilite aí uma menor carga tributária e foco especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança, que a gente entende que são as áreas prioritárias. A gente defende sim a privatização de todas as estatais, a gente entende que o modelo de gestão privada, ou seja, profissional e não por indicação política, de amigos e tudo mais, deve prevalecer, porque é assim que as coisas saem melhor, ou seja, é mais profissional, o ato se torna mais republicano também de administrar a coisa pública. Nós fazemos processo seletivo na seleção dos candidatos, da mesma forma nos gabinetes, né, não estão aqui militantes políticos, mas sim pessoas muito competentes que têm qualificação para estar aqui e que também participaram do processo seletivo para serem selecionadas. Então, esse tipo de valor, é difícil de dizer, atribuir esse valor a valores puramente liberais ou conservadores, muito embora eles sejam mais comuns a esses lados ideológicos. Dentro do Novo, nós temos um espectro muito grande de visões diferentes sobre o mesmo assunto. Nós temos desde pessoas que defendem, por exemplo, a liberação do aborto, das drogas, o casamento homoafetivo, né, a união civil homossexual, é uma bandeira defendida pelo Novo, não há divergência, é uma bandeira fixada do Novo, e as liberdades econômicas, elas já são aí a plataforma inicial do Novo, que é o alinhamento geral. Então, assim, tem desde pessoas que defendem, né, aquilo que a gente chamaria de posições mais libertárias, até posições mais conservadoras. Então, nós temos sim conservadores no Novo. Acredito que a própria candidatura do João Amoedo em 2018, ela significou um pouco, ela mostrou um pouco mais, de um lado um pouco mais conservador, já que o próprio João declarou, né, em debates, em entrevistas, não ser a favor, por exemplo, de uma liberação das drogas nesse momento, né, muito embora seja a favor da união civil homossexual, também achava que o aborto não deveria ser permitido. Então são pautas que geralmente são relacionadas mais ao conservadorismo. Mas nós temos filiados e tivemos candidatos que discordavam do João Amoedo. Então, difícil dizer que o Novo ele é ou liberal ou só conservador. Eu acho que ele é uma mistura de tudo isso e acho que hoje nós já temos essas duas correntes fortes que se complementam e tudo mais, muito embora a pauta do Novo e o foco, quando a gente pensa em educação, saúde e segurança, né, tu não necessariamente precisa resolver esse debate de drogas ou de aborto e gravidez para que tu consiga gerenciar esses três temas de maneira a que a gente possa ter um país desenvolvido, como a gente olha para países desenvolvidos de primeiro mundo que têm esses problemas muito melhor encaminhados, né? Então, quando tu pensa em Nova Zelândia, em Austrália, em Canadá, Suíça, países nórdicos, eles têm divergências quanto a esses temas sociais, mas eles concordam nos temas econômicos com aquilo que o Novo está pregando. Então acho que esse é o caminho, né? Certo. A gente vai falar um pouquinho mais das pautas que estão correndo aqui pela Câmara de Vereadores nos últimos dias. Foi aprovado um projeto na quarta, dia 13, que permite maior verticalização da cidade, né, e consequente diminuição dos custos de imóveis, claro, por causa que vai acabar aumentando a oferta. Sim. A gente sabe que esse é um tema bastante polêmico entre os estudiosos de regiões urbanas, os urbanistas, e porque a verticalização, por um lado, ela permite, de fato, né, a diminuição do custo de uma moradia, permite que mais pessoas possam vir para regiões urbanizadas, mas, por outro lado, a gente sabe também, né, que ela acaba alterando, às vezes, as condições climáticas. No verão, por exemplo, fica bastante abafado ali, então tem essas duas questões, né, quando a gente trata da verticalização, o projeto foi aprovado, né. Então a gente gostaria de saber a sua opinião sobre esses dois pontos, o que tu tem a dizer sobre essa verticalização, né, que foi aprovado. Vamos explicar um pouquinho o projeto. Tá. O projeto, eu acho que ele é um avanço, muito embora ele não seja exatamente aquilo que a gente gostaria de ver. Acho que é muito melhor do que falar sobre verticalização é a gente falar sobre densificação das cidades, né? E tu falar de adensamento não necessariamente exige que tu verticalize. A gente tem hoje uma discussão, por exemplo, sobre os recuos frontais e laterais. Esses são espaços urbanos que são vazios por conta de um entendimento lá da década de 50 e 60 de que o ar, se não circulasse, traria mais doenças. E isso foi verificado cientificamente de que não é verdade.
de que não é necessário existir esse recurso para que o chamado, então, naquela época de miasma, né, pudesse ser dissipado. Na verdade, não existe tal coisa e esses vazios urbanos, eles têm um custo, é terreno dentro da cidade que está sendo subutilizado, poderia ter moradias ali, poderia ter comércio, enfim, e que não necessariamente precisa verticalizar mais para conseguir botar mais gente no mesmo território. E o adensamento ele é super positivo para a cidade, pelos seguintes motivos, né? Além da questão de baratear os imóveis, porque quando tu aumenta a oferta de imóveis, obviamente, oferta e demanda, tu tem preços reduzindo. Mas tu tem ainda também outras vantagens. Tu faz com que existam mais vida nas ruas e nas calçadas, porque tem mais população, o comércio de bairro ele se desenvolva com muito mais rapidez e ele seja muito mais sustentável, porque tem mais população em volta para consumir seus serviços. A gente consegue viabilizar com muito mais facilidade os transportes via modalidade de ciclovia, modais alternativos mesmo, que demandam mais densidade dos usuários para que isso se justifiquem. O transporte coletivo ele fica muito mais fácil de se pagar também, porque tem muito mais gente utilizando. As rotas não precisam mais ser tão longas também, o que torna o trajeto mais agradável também para os passageiros. Então, assim, fora a infraestrutura, né, a rua, calçada, água, esgoto, luz, tudo isso acaba, quanto mais gente tem em distâncias menores, precisa construir menos quilômetros de infraestrutura urbana, o que torna mais barato também para se viver nos outros custos indiretos, né? Isso acaba chegando também para a conta de luz, telefonia e assim sucessivamente. Então, são muitas vantagens em se adensar mais. Eu entendo a discussão sobre a verticalização e eu tenho opiniões divididas sobre isso, inclusive, mas quando a gente olha para Porto Alegre em comparação a outras cidades brasileiras e mesmo cidades de referência no exterior, Porto Alegre é uma cidade baixa. É uma cidade baixa, onde seu prédio mais alto é um prédio pré-plano diretor, onde tem 32 andares, não é um prédio muito grande, e mesmo assim, quando a gente olha, né, qual é a origem das cidades, qual é a razão, por que existem cidades, né, por que existem centros urbanos, qual é a razão de existir disso. E centros urbanos foram constituídos desde lá do passado pela civilização humana, porque era mais fácil tu aglutinar pessoas para que elas pudessem ter maiores condições de vida e melhores meios de sobreviver. Porque elas viram que, se aglutinando, elas conseguiam trocar serviços e produtos com mais facilidade, era mais barato o custo de vida, conseguiam se defender com mais facilidade e conseguiam estabelecer laços, relações sociais, né, amigos, família e tudo mais. Ou seja, se tornou muito mais prático e barato aglutinar pessoas e por isso que surgiram as cidades. Então, o debate sobre adensamento e verticalização, ele passa também por um debate da própria origem humana e seu instinto natural a se juntar e viver em conjunto. Então, tentar ir contra isso, porque se torna desconfortável, por exemplo, uma alteração climática, de fato, fica mais quente numa região com mais concreto. Com certeza, mas aí o cidadão pode ter liberdade também de eventualmente não querer morar nesse bairro que está mais quente, que está mais adensado e se deslocar um pouco mais para uma periferia, onde ele consegue encontrar um maior grau de conforto. Ele vai ter um custo nisso, de deslocamento eventualmente, né? O terreno talvez seja mais barato, né? O imóvel talvez seja mais barato, porque já não está tanto no centro, mas é aquele típico trade-off de quando tu vai fazer a escolha também de qualquer outro produto enquanto consumidor, né? Tu pode, obviamente, né, como consumidor, reclamar que a água está quente porque ela não está tendo também um tratamento adequado, né? Sai do DEMAI nos tanques que ficam expostos à luz do sol, etc. Seria muito melhor se o DEMAI tivesse um ginásio climatizado e a água chegasse já fresquinha na torneira, não precisaria usar a luz da geladeira para refrigerar ela. Ou seria, qual é o custo disso, né? Até que ponto a gente dosa isso? Então eu acho que isso passa um pouco também de cada indivíduo que mora na cidade, que fez a opção de aglutinar e viver, né, num centro urbano, que é para reduzir custos de vida e melhorar as condições de vida, que ele faça a decisão também de, olha, onde é que é dentro da cidade que eu me encaixo melhor, né? Que meu estilo de vida se encaixa melhor. De repente vai ser perto de um parque, de uma praça, perto da orla, dentro né, no meio do centro mesmo, no meio da selva de pedra mesmo, ou numa chácara, num bairro mais afastado. Mas a gente sabe que não é todo mundo que consegue ter essa opção, né? Algumas pessoas... Pois é, e hoje o que a gente faz? Por nem todo mundo ter essa opção, o que a gente está fazendo é marginalizando a população mais pobre. A gente está jogando eles para o extremo da cidade, onde lá eles podem ter um ar de mais qualidade, né? Eles não sofrem com o calor urbano do bloco de concreto do asfalto, mas eles sofrem com o quê? Com um transporte coletivo extremamente precário, distâncias gigantescas por cento da cidade, os serviços públicos em geral muito menos estabelecidos nas regiões periféricas do que no centro, e aí eu perguntaria, pô, será que um cidadão da Lomba do Pinheiro, se tivesse a opção de morar no centro de Porto Alegre, pelo mesmo custo que ele tem lá na Lomba, mas sofrendo essa contrapartida de, olha, vai ser mais calor do que lá, né? De repente tu não vai poder brincar nas ruas que nem tu brinca, teus filhos não podem brincar nas ruas que nem tu brinca na Lomba do Pinheiro, será que ele não toparia vir pro centro, que é mais perto do trabalho dele?
acho que isso cabe a ele também decidir, mas hoje a gente não dá essa condição. Hoje é muito caro aqui no centro, né, e a gente acaba expulsando as pessoas para fora da cidade. Sim, então tá. Vamos para a próxima pauta, então. Em um artigo publicado no Jornal Zero Hora, agora na segunda-feira, dia 11, o senhor criticou a proibição do uso de canudinhos plásticos e um projeto que também já está tramitando aqui pela Câmara para proibir também o uso de copos plásticos. Você disse, né, que, abre aspas, a medida é meramente publicitária e, obviamente, não resolverá o problema da poluição, fecha aspas. Bom, segundo dados da revista Science, que é uma das principais revistas científicas do mundo, a humanidade gera um total de 275 milhões de toneladas de resíduos plásticos todo ano. E cerca de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas acabam caindo no mar. A gente sabe que objetos como canudos, sacolinhas, copos plásticos são materiais de uso único, né? A gente não vai ficar utilizando o copo 3, 4, 5 dias. A gente acaba usando um dia só, às vezes uma tomada de água só, e acaba descartando. Mesmo quando esse plástico tem um descarte correto, acaba caindo numa coleta seletiva ou acaba indo para o aterro que é regularizado, a gente sabe que um plástico demora, mesmo no aterro, entre 100 a 150 anos para degradar. Então tem uma questão importante em relação ao uso do plástico. Gostaria de saber a sua opinião sobre esses pontos que eu te falei, sobre a pauta também do desenvolvimento sustentável aqui na cidade, sobre essa proibição tanto do uso dos canudos quanto do uso dos copos plásticos. Não, eu acho assim, é muito importante esse debate. O plástico, ele é um produto que facilitou muito a vida do ser humano, né? Ele conseguiu baratear o custo de vida de maneira muito expressiva, ele trouxe muitas facilidades e confortos, mas ele tem essa contrapartida gigantesca para o meio ambiente. A questão dos canudos plásticos, especificamente dos copos plásticos, eu penso o seguinte, né? Primeiro, esses dados que eu trouxe da Science, eles não levam em consideração a origem do resíduo, né? Boa parte desses resíduos, se a gente for pegar na distribuição mundial dos resíduos que estão nos mares e oceanos, eles não foram originados no Brasil e tampouco em países como os países latino-americanos, países desenvolvidos. Eles são quase todos originários de países pobres africanos e da Ásia, né? Que são países que já não têm, né, o menor pudor em ter qualquer tipo de controle ambiental, né? Ver os tigres asiáticos, a própria China, né? Eles são países muito poluentes, têm muito problema com isso e despejam toneladas de lixo nos oceanos. Mas não por isso, eu acho que é o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, a questão do canudo plástico. O canudo plástico é uma medida meramente publicitária que se originou a partir de um vídeo de uma tartaruga com um canudo no nariz, muito sensível, muito emocional, mas que efetivamente, quando você proíbe o canudo plástico, o que você está fazendo é um estímulo ao uso de copo plástico, que é o que se verificou nas cidades que proibiram. O copo plástico que tem 1,5 grama de material, enquanto que o canudo tem 0,2 grama. Então a gente está botando muito mais plástico na rua, né, no lixo, quando a gente usa o copo plástico, e fora que as duas alternativas, não a gente proibir o consumo e mesmo a gente dizer que é esse item ou aquele item que deve ser proibido, eu acho que é uma medida errada de qualquer forma, porque quem deve ser punido e fiscalizado sobre o descarte correto do material é o consumidor. Quando você compra um produto plástico, você se torna proprietário daquele item. E o proprietário daquele item não deixa de ser proprietário quando ele descarta. Aquilo é seu, se pertence. A partir do momento que tu não usou mais, simplesmente tu não delega isso para a natureza. Então, se tu está fazendo um descarte irregular, tu tem que ser autuado por isso. Você tem que ter uma punição por isso. E a gente não faz isso. A gente praticamente não autua, a gente praticamente não fiscaliza, né? E se a gente fosse pela lógica da proibição dos itens poluentes, por que canudo plástico seria o primeiro deles? Já que a gente tem problemas muito maiores com garrafa PET, né, com sacos plásticos, que poluem muito mais e têm um impacto ambiental muito maior. Então, sejamos, né, coerentes na proibição. Se é proibir algum item, vamos proibir os itens que realmente geram um maior impacto. Façamos então os consumidores deixarem de consumir esses outros produtos. Tem outro problema aí nessa história. Trabalhadores mais pobres e pessoas com deficiência. Trabalhadores mais pobres, tu pega um cidadão, por exemplo, um ambulante, que precisa do canudo plástico para vender, por exemplo, água de coco ou algum tipo de bebida em lata, né? Se ele entrega só lata, a gente tem o risco de contaminação de leptospirose, que era um problema muito grande antes da utilização mais massiva dos canudos plásticos. Se substituir pelo copo, tu está gerando mais plástico. Se manter o canudo, bom, tu vai ter que ofertar então, ou obrigar ele a comprar canudos biodegradáveis ou de papel. Canudo biodegradável de papel custa mais de 5 vezes o canudo plástico. Então tu acaba fazendo com que um trabalhador de baixa renda, que já tem dificuldades, tenha que perder uma parte da sua renda adquirindo canudos mais caros, o que eles acabam não fazendo, porque eles acabam migrando para a opção secundária, que são os copos plásticos. E se proíbe o copo plástico, ele acaba entregando só a lata,
e aí a gente tem de novo o problema da leptospirose e a gente acaba mudando o gargalo de gasto para a saúde pública, né, os postos de saúde, penalizando também a população. Então é uma coisa, ver que o tanto de variáveis que tem, né, como é complicado o assunto, para a gente tratar de maneira tão simplificada e por isso panfletária, de vamos prevenir os canudos plásticos, eles são os grandes vilão, tá aqui o vídeo da tartaruga. Eu acho isso muito raso e acho inclusive um desrespeito ao próprio meio ambiente tratar de uma matéria tão importante dessa forma. Eu acho que estamos fazendo errado, né? Um dos grandes méritos de se fazer esse debate e esse debate ter simplificado, eu acho que é sim gerar uma consciência de que nós estamos descartando muito e não estamos fazendo a reciclagem e tratamento correto. Isso eu acho que é um grande mérito desse debate. Sim. Mas então teriam outras medidas, talvez, fazer uma campanha de conscientização? Sim, será sim. que isso é suficiente? Não acho que seja suficiente e eu acho que nenhuma medida é suficiente sozinha, né? Nem a proibição é suficiente sozinha, porque obviamente as pessoas vão desrespeitar a proibição, como já desrespeitam diversas outras, né? Mas acho que conscientização é um ponto, a punição e a autuação de poluentes, de agentes poluidores é outro ponto bem relevante, bem relevante. E a gente vê, inclusive, referências no próprio Brasil, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando começou, eu não lembro agora do nome da lei do lixo zero, lá, né? de limpeza urbana. E uma das coisas que incomodava muito no caso do Rio de Janeiro eram bitucas de cigarro, por exemplo. E o impacto que teve por ter multas e a aplicação da lei, no caso da lei de limpeza urbana no Rio de Janeiro, foi muito significativa na redução do lixo. E aí tu não está inibindo nem a liberdade do trabalhador de baixa renda de comprar um canudo, nem do consumidor de usufruir daquilo, mas tu está punindo aquele que não trata, né, com a devida responsabilidade aquilo que é sua propriedade, que é seu lixo gerado. Certo. Vamos para a última pergunta então feita pela nossa equipe. Foi pauta nesse início de mês uma proposta feita pelo senhor de um projeto para medir a eficiência das leis aqui as leis aprovadas aqui na Câmara. Sim. Então a gente queria entender melhor como funcionaria essa lei e qual é a finalidade, como ela funcionaria e quais seriam as consequências dela a partir do momento que tu começa a medir a eficiência dela. Se, por exemplo, se ela fosse considerada que ela não estava sendo eficiente de novo, ela teria que ser mudada, ela ia ser revogada. Como funcionaria esse projeto que o senhor propôs? Legal, legal. Até ele não é um projeto de lei, tá? Na verdade é uma iniciativa do gabinete que a gente resolveu fazer o seguinte. Em países desenvolvidos é meio comum, inclusive, ter grupos de estudo que analisam o impacto de legislações. Aqui no Brasil isso não é tão comum. Mas vamos pegar, por exemplo, a própria lei dos canudinhos. Foi aprovada aqui na Câmara por ampla margem de votação. Eu até coloquei uma contradição durante o debate de que nós aqui na Câmara Municipal estávamos gastando por ano mais de 300 mil copos plásticos, mas querendo proibir o cidadão lá fora de utilizar canudos. Então, peraí, só um pouquinho, que incoerência é essa? A gente se preocupa com o canudo, mas está gastando 300 mil copos plásticos. Vamos fazer análise dessa lei, uma vez aprovada e sancionada, foi sancionada recentemente pelo prefeito, depois de um ano, vamos avaliar qual foi o consumo de canudos plásticos em Porto Alegre. Reduziu? Aumentou? Copos plásticos? Reduziu? Aumentou? Né? Onde é que a gente consegue esses dados? Qual é o impacto econômico? Né? Sofreram alterações de preços nos itens que mais utilizavam esses adereços complementares? Então, esse é um exemplo de análise de impacto de legislação. Caso a gente visse que permanece tudo igual, nada mudou, fez sentido essa legislação? Não sei se isso vai fazer com que ela seja revogada, alterada, mas no mínimo o que a gente tem como maior objetivo é gerar uma reflexão, não só na sociedade, como também no próprio poder público, de que tudo que a gente decide aqui tem um impacto e a gente precisa sempre decidir as coisas com base no impacto futuro que ela vai gerar e não só nas intenções. A lei dos canudos foi votada pelas intenções, intenção de reduzir o consumo de plástico. Vamos ver se vai gerar a consequência de redução de consumo de plástico? Se gerar como consequência redução do consumo de plástico, beleza, ela teve um resultado efetivo. Agora, se não gerar, o que a gente precisava ter feito diferente, né? Então, em próximas votações, talvez a gente esteja, não só os legisladores, mas também a sociedade, mais conscientes de que não basta a gente só votar atrás de intenções, né? Certo. Bom, então agora a gente vai para a pergunta feita pela galera que mandou pra gente. A gente, na verdade, juntou várias perguntas porque eles tinham interesse em saber um pouquinho mais sobre as propostas do Partido Novo. Então, voltando para aquela pergunta que eu tinha feito no início do vídeo, em relação aos planos do Novo para saúde, educação e segurança, que a gente tinha comentado, e focar nessa da educação, porque o João Moedo, né, que concorreu à presidência pelo Partido Novo em 2018, nossa, perdi. Já parece, né, que já foi todo daquele sistema de voucher para educação. Então, eu queria que tu comentasse resumidamente algumas propostas, como é que esse sistema poderia funcionar, será que ele é cabível aqui, será que ele atingia toda a população, pensando na sociedade como um todo? A agenda de programas, de projetos, ela era bem extensa, e como eu estava trabalhando aqui no gabinete, não estava fazendo campanha, né, eu não era candidato, então até confesso que eu não sei profundamente todas as propostas e qual é a base para poder dar uma explicação mais séria.
Mas, assim, por exemplo, a questão do uso do voucher, né? A gente já tem no Brasil esse experimento bem sucedido. O programa ProUni é um programa de voucher. É um programa que a gente chama de, basicamente, transferência de renda com destinação específica. Ou seja, você dá o dinheiro para uma pessoa que foi aprovada num curso superior, já com a obrigação de que ela gaste naquele curso pré-aprovado. Então, você está pagando a mensalidade dela e o que acontece, na maioria dos casos, é que aquela mensalidade que está pagando ela é muito mais barata do que o poder público abrir uma nova universidade, contratar professores em folha, ter todo o problema de previdência, grade curricular, imóvel, manutenção, enfim, um custo gigantesco para formar alunos que, né, vamos combinar, o próprio poder público não conseguiria ter essa infraestrutura disponível para já ofertar vagas no volume que o Brasil precisa. Mas com a oferta de vouchers, o que a gente vê é que rapidamente tu começa por ser um custo menor. E em muitas ocasiões, né, especialmente para o ensino fundamental e ensino infantil, os benchmarks internacionais que se tem é de que o custo é menor e a qualidade é maior. Então tu consegue, por meio dessa parceria com a iniciativa privada, mas controlando os resultados, controlando a qualidade do ensino daquelas escolas que tu está pagando a mensalidade e ofertando essa vaga para o aluno, tu consegue ter essa qualidade melhorada, tu consegue ter o custo reduzido e com isso tu consegue ter mais vagas disponíveis. Então é uma forma de tu ampliar a adesão da população à educação com aquele mesmo custo que tu tinha e dando mais qualidade para ela. Obviamente, tu não consegue fazer isso de uma hora para outra, né? E essa é uma das grandes dificuldades, muitas vezes, para quem ouve a ideia, que eu lembro que o João respondia muito essa pergunta. Tá, mas peraí, né? De uma hora para outra, a gente vai né, botar dentro das escolas 50 milhões de pessoas com voucher? Não. Obviamente, tem que começar isso pequeno e ir crescendo com o tempo. Isso é um programa que para ser implementado ao longo de 15, 20, 30 anos, né? Que é o que países que fizeram parecido fizeram também. Então, tu começa com um piloto, né, pega uma, duas escolas em algumas cidades, começa a fazer, aos poucos elas vão mostrando o resultado, o próprio governo vai aprendendo com aquela prática, né? Qual é a melhor forma de fiscalizar para que os resultados sejam melhores, qual é a forma de pagar, qual é a forma de exigir contrapartidas, né, daquele beneficiário, para que a gente possa também não ter desvio do recurso. Então o governo vai aprendendo ao mesmo tempo que o próprio mercado privado vai entendendo como é que funciona essa relação e vai podendo ofertar soluções que de repente sejam muito melhores do que o modelo estatal. E aí isso vale tanto para a educação como vale para a saúde. Né? Muitas vezes a gente fica preso à questão do SUS, mas aquela consulta SUS a gente hoje não tem de cabeça. Quanto custa para o Brasil? Né? Quanto custa para um brasileiro médio, né, uma consulta SUS? Será que uma consulta privada em clínica popular, que muitas vezes é atendida mais rápido, mais eficiente e com mais atenção pelo médico, do que uma consulta SUS, que às vezes demora 3 meses, 6 meses para se agendar, ainda assim tu não consegue ter um atendimento razoável, ela não seria melhor, não teria uma melhor satisfação e preferência pela população? Então, de novo, também é uma questão de ir implementando de maneira gradual e, obviamente, checando como é que vai se evoluindo os resultados. Se de fato a gente está conseguindo verificar redução de custo e aumento de qualidade e, obviamente, ampliação do número de usuários, que é o que interessa para o governo, né? Que a gente consiga ter nessa base de contribuintes, nessa base populacional, cada vez mais gente usufruindo desses serviços públicos e que a gente tenha cada vez mais qualidade neles. Quando a gente quer qualidade e universalização, a gente tem que optar por modelos. E não tem nenhum lugar que diga que o modelo precise ser com o Estado detendo a propriedade de tudo. Quem diz que o Estado precisa ser dono do posto de saúde, do prédio, né, dono do terreno, né, dono das equipes de manutenção, ter a folha salarial a seu comando? Né? Não tem nenhum lugar que diga que precise ser assim. Então a gente precisa inovar também nessas formas de gestão pública, porque o que interessa não é quem vai ser o dono ou quem vai comandar, mas sim qual é a melhor forma de entregar o melhor serviço ao menor custo para o maior número de pessoas. Esse deve ser o balizador. E quando a gente olha para a legislação brasileira especificamente, ela praticamente obriga que o gestor público seja mais ineficiente do que o gestor privado, de modo geral. Por quê? E eu trago um exemplo das contratações. Né? O Brasil, o gestor público precisa obedecer à lei de licitações. Só por isso, por obedecer à lei de licitações, ele já elimina uma série de fornecedores e torna muito mais burocrático e custoso um processo de contratação do que a iniciativa privada faz. Ou seja, só na parte de contratações de fornecedores, a gente já larga no modo estatal com mais ineficiência, mais custo. Um outro exemplo é a questão também de contratação de pessoal. Né? O governo precisa contratar por concurso. E quando o governo contrata por concurso, ele não tem a flexibilidade de poder aumentar a equipe, né, num período que ele considera ser período de maior demanda para reduzir no futuro. Nós somos uma população que está envelhecendo.
Hoje nós temos um volume X de necessidade de atenção de jovens na faixa dos 30 anos, porque nós temos uma força de trabalho mais robusta. Daqui 30 anos, nós não teremos uma mesma massa de população de jovens de 30 anos como temos hoje. Mas talvez, se a gente contratar médicos, corpo de atendimento, equipamentos, que para tipos de atendimento e de doenças mais focadas nesses grupos, fiquem totalmente inutilizados ou com muito desuso daqui a 30 anos. Mas por conta da lei dos concursos do servidor público, tu não pode demitir essa pessoa, tu vai ter que mantê-la no quadro. E talvez ter que capacitar em outro tema, não sei como é que tu vai ter que fazer. Ou seja, eventualmente vai se tornar mais caro, né, tu ter essa pessoa do que tu ter uma lei mais flexível, e na iniciativa privada tu consegue ter essa flexibilidade. De novo, nós não podemos olhar para as coisas da perspectiva de nós precisamos ser dono delas, ou como é que o servidor público vai ficar. Não, o servidor público ele serve ao público, né, e o dinheiro do pagador de impostos é para que ele sirva à sociedade. Então nós precisamos olhar as decisões da gestão pública voltadas para qual é o melhor serviço possível de ser prestado, ao menor custo e para o maior número de pessoas, porque é isso que o brasileiro quer. Tá, certo. Felipe, muito obrigado pelo teu tempo, por ter conversado aqui com a gente. Aqui na descrição do vídeo a gente vai ter todas as redes sociais do Felipe, tem também as nossas. Tem atualização no nosso site todo dia, é www.acabouempizza.com. E durante o ano a gente vai trazer várias entrevistas para vocês, com vários políticos de vários partidos. E por isso a gente também pede para que você mande a sua sugestão, quem você gostaria de ver aqui no vídeo do Acabou em Pizza também. Muito obrigado, Felipe, de novo, muito obrigado pelo espaço. Imagina, um prazer participar, valeu aí o pessoal que está assistindo. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais e entrar no detalhamento do que eu estou falando aqui, eu vou convidar vocês para procurar nas redes sociais lá. Tem no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Felipe Camozato, né, tudo junto com 2 vezes de zebra, não tem de tatu, deve estar na descrição do vídeo aí, mas fico à disposição. Tá certo, obrigado, tchau.